Normalmente, quando a gente pensa num término de relacionamento amoroso, a primeira imagem que vem à cabeça é aquele clichê clássico de cinema, sabe? Ah, sim, o sofá, aquele monte de lenços de papel. Exatamente. O sofá, os lenços, talvez um pote de sorvete gigante e aquelas músicas super tristes tocando no fundo, e a pessoa sentindo que, sei lá, uma parte fundamental da própria identidade foi simplesmente arrancada. E a nossa sociedade entende perfeitamente esse tipo de dor. É algo muito validado, né? Com certeza. Mas hoje, na nossa imersão profunda, a gente vai pegar toda essa tempestade emocional e transferir para um cenário que quase ninguém associa ao luto de primeira. O nosso material base de hoje é um documento incrivelmente revelador chamado Luto, um processo de cura. É um texto fantástico. Muito. E a nossa missão aqui é justamente desvendar uma ligação meio visceral que o texto faz. A conexão direta entre abrir mão de um vício ou de um comportamento muito destrutivo e o processo estruturado do luto. A ideia é explorar isso traduzindo toda aquela teoria clínica chata em ferramentas reais para o dia a dia, especialmente para jovens adultos que estão tentando se entender no meio disso tudo. E o que é fascinante aqui é que o documento faz uma transposição muito inteligente. Ele propõe que aquele grande amor perdido do término de namoro pode ser, na verdade, um mau hábito. Nossa, sim. Pode ser uma compulsão alimentar, um relacionamento tóxico ou até mesmo álcool. E o que o texto oferece não é só um diagnóstico dessa dor toda. Ele cria um mapa cartográfico de verdade. Um passo a passo mesmo. Isso. Ele mapeia esse terreno da recuperação de dependências emocionais ou físicas e mostra como navegar por essa perda colossal, porque é uma perda gigantesca para a mente. Então, vamos desvendar isso de uma vez, porque logo de cara o texto apresenta o que ele chama de primeiro passo da recuperação. E olha, não é simplesmente aquela ideia super batida de admitir que existe um problema. O documento vai além e redefine isso como a admissão da impotência. E eu confesso que, quando eu li, isso me levantou um questionamento muito contraintuitivo. Qual foi a sua dúvida principal? Bom, se a gente pensar de forma puramente lógica, racional mesmo, se um hábito ou uma substância está literalmente destruindo a saúde, acabando com as finanças e com as amizades de alguém, por que diabos a mente reage a isso com o luto? É uma ótima pergunta. A remoção dessa força tão destrutiva não deveria gerar, um alívio imediato? Não deveria ser motivo para o cérebro dar uma festa de celebração? Pois é, do ponto de vista puramente racional, sim, deveria ser um alívio enorme. A grande questão, e aí a coisa complica, é que a neurobiologia e a psicologia do vício, elas não operam na lógica da razão. Elas operam numa lógica bruta de sobrevivência. Certo. O cérebro quer sobreviver a qualquer custo. Exato. A mente humana é praticamente programada para buscar segurança na previsibilidade. Então, aquela substância, ou aquele hábito tóxico, por mais que estivesse destruindo a pessoa por fora, por dentro funcionava como um escudo. Um escudo que, de certa forma, protegia contra dores piores. Isso. Era uma ferramenta extremamente previsível de regulação emocional. Quando a ansiedade batia forte, o cérebro sabia exatamente qual botão apertar para anestesiar a dor. Então, ao tirar essa ferramenta e obrigar a pessoa a admitir a impotência sobre ela, a experiência é de uma perda repentina do próprio mecanismo de defesa. Uau! Então admitir a impotência é, na verdade, como assinar um atestado de vulnerabilidade absoluta diante do mundo inteiro. É perder aquela ilusão gostosa de que a gente tem o controle sobre as próprias emoções e sobre o ambiente. E perder essa ilusão de controle é aterrador. O próprio texto reconhece que, num primeiro momento, parece o fim do mundo. A pessoa fica totalmente desprotegida no meio de uma tempestade emocional absurda. E o mais louco é que a mente não diferencia as coisas. Como assim não diferencia? Para o cérebro, não importa se o vazio foi deixado pela perda de um ente querido, de um amor da sua vida, ou pela perda de um comportamento químico e compulsivo. O vazio emocional e físico é processado de uma maneira muito semelhante.
O cérebro entra num estado de privação severa e, inevitavelmente, dispara o ciclo do luto, para tentar, dar algum sentido para essa ausência repentina. Nossa, isso faz muito sentido e nos leva direto para aquele mapa prático que a fonte propõe. Porque se a mente vai sofrer horrores por largar algo ruim, torna-se essencial conhecer a anatomia dessa dor. E esse documento detalha muito bem as 4 primeiras fases clássicas do luto, que são a negação, a raiva, a negociação e a tristeza. É o percurso clássico. Só que o que mais me chamou a atenção não foi só a lista das fases, mas a necessidade de abordar cada uma delas não como se fossem falhas morais, sabe? Mas usando uma lente que eu chamaria de autocompaixão profissional. Gostei do termo. E como funcionaria essa dinâmica de autocompaixão profissional no dia a dia, na prática? Bom, a gente pode pensar na figura de um gestor de excelência numa empresa. Imagina que ele está liderando um funcionário que precisa aprender uma habilidade técnica dificílima, algo que muda completamente a forma como todo o trabalho é feito dali em diante. Esse gestor não vai gritar, não vai humilhar e não vai se desesperar toda vez que o funcionário errar. Ele entende o processo. Exato. Ele tem aquela objetividade de entender que o erro faz parte da estrutura da curva de aprendizado e tem a paciência estratégica para ir lá e corrigir a rota. Quem está passando pela recuperação de um vício precisa de alguma forma assumir esse papel de gestor super compreensivo consigo mesmo. Não é passar a mão na cabeça para dar desculpa e voltar ao erro, mas tratar propriamente com muita paciência durante essas fases malucas do luto. Essa analogia capta perfeitamente a essência da abordagem terapêutica que o texto sugere. E se a gente aplicar essa autocompaixão profissional logo de cara na primeira fase, que é a negação, a forma como olhamos para ela muda da água para o vinho. Totalmente. Porque o documento aponta que pensamentos como isso não pode estar acontecendo comigo, ou aquela clássica frase, eu consigo controlar o uso e parar quando eu quiser. Nossa, o clássico dos clássicos. Sim. Isso é universal no começo da recuperação. Historicamente, a gente olha para isso e julga como teimosia cega, mas a psicologia moderna mostra que, na verdade, a negação é um puta de um amortecedor cognitivo. É quase como se o cérebro literalmente puxasse o freio de mão do carro no meio da rodovia. O impacto da realidade, perceber o real tamanho do estrago que o vício causou na vida e o tamanho descomunal do esforço que vai ser necessário para mudar, é tão esmagador que a mente cria uma bolha temporária para o sistema inteiro não entrar em colapso total. Exatamente. É um mecanismo de defesa absolutamente vital naquele instante. A negação dilui o choque inicial. Ela permite que a pessoa consiga absorver aquela realidade dura em pequenas doses homeopáticas, em vez de ser soterrada por uma avalanche de uma vez só. O que faz todo sentido biológico. Muito. O grande problema é que esse amortecedor não é feito para durar para sempre. A realidade, eventualmente, vai martelar e quebrar essa barreira de vidro. E quando a ilusão de controle desaba de vez e a privação física e emocional bate forte na porta, o cérebro não tem outra escolha a não ser reagir com a segunda fase, que é a raiva. E sobre a raiva, o documento faz uma provocação muito, muito simples. Ele pergunta para o leitor: alguma vez já aconteceu de perder um objeto super simples, não conseguir encontrar de jeito nenhum e sentir uma raiva absurda? Todo mundo reconhece isso na hora. Sim. Quando a gente perde as chaves de casa quando está atrasado. A frustração é quase instantânea. A pessoa esbraveja, fica irritada com a mesa, xinga a porta, briga com o mundo inteiro. Agora, se a perda de um simples pedaço de metal banal causa essa reação agressiva toda, tente imaginar a escala do terremoto interno quando a mente percebe que perdeu a sua principal muleta de sobrevivência emocional. É brutal. E a neurociência explica essa raiva de uma forma muito clara, bem biológica mesmo. Sem aquele hábito, ou sem a substância, rola uma queda muito abrupta nos níveis de dopamina do corpo. O cérebro entra no que a gente chama de estado de alerta vermelho. Ele interpreta aquela privação toda não como uma escolha saudável, mas como uma ameaça real à sobrevivência do corpo. Como se estivesse morrendo de fome? Exatamente. O sistema nervoso simpático é ativado com força, gerando toda essa energia fervilhante, essa sensação aguda de injustiça. É o cérebro fazendo um protesto violento. Ele tenta intimidar o ambiente ao redor para ver se o mundo devolve aquela fonte de conforto antiga.
O que é meio triste, porque muitas vezes essa raiva gigantesca acaba sendo disparada contra os amigos, contra os familiares que estão tentando ajudar, contra o próprio processo de recuperação, que já é difícil, e, infelizmente, contra a própria pessoa. Sim, é muito autodestrutivo. Só que ficar com raiva o tempo todo, vivendo em alerta máximo, drena uma energia absurda do corpo. É fisicamente insustentável. E é exatamente aqui que a mente faz uma manobra que é meio que brilhante, mas também super perigosa. A gente entra na fase da negociação, ou da barganha. A famosa tentativa de acordo. Isso. O texto descreve isso como a tentativa de fazer acordos para evitar sentir a dor aguda da perda. E, para mim, lendo isso, essa fase parece demais com um aplicativo malicioso rodando em segundo plano lá no seu computador ou celular. Como assim? Tipo, a tela principal parece que está funcionando super bem, a pessoa fala para todo mundo que parou com vício, parece que a vida está nos eixos. Mas aquele aplicativo escondido lá no fundo do sistema está sugando toda a bateria, só tentando achar uma brecha de segurança no firewall para poder voltar a rodar o programa antigo, sabe? Olha, a analogia do aplicativo malicioso é excelente. Ela ilustra muito bem a natureza totalmente clandestina da barganha. Porque a base psicológica dessa fase de negociação é tentar desesperadamente manter pelo menos um fiozinho daquele caminho neural do vício vivo. É dar para o cérebro a menor dose possível só para evitar a grande crise de abstinência. E aí a mente entra numa zona cinzenta, cheia de desculpas. Totalmente. A mente começa a operar na racionalização pura. É aí que começam a surgir aqueles contratos mentais cheios de armadilhas. A pessoa diz coisas do tipo, eu não vou beber absolutamente nada de álcool de segunda a sexta, mas no sábado à noite, poxa, eu mereço só uma taça de vinho. Clássico. Ou então, num caso de dependência emocional de alguém tóxico, a pessoa fala, eu bloqueei essa pessoa de todas as minhas redes sociais, apaguei o número, mas vou mandar uma mensagem de feliz aniversário por e-mail só por uma questão de educação civilizada, né? Não tem problema nenhum. É o famoso só um pouquinho. Exato. É literalmente a tentativa de esticar um fio dental por cima de um abismo gigantesco e fingir que aquilo é uma ponte segura e forte de concreto. A pessoa realmente acredita que agora, de forma mágica, ela tem o controle da situação. Só que a realidade da impotência que o texto fala lá no começo, ela é inflexível. A barganha vai inevitavelmente falhar porque não existe essa coisa de controle parcial sobre uma dependência que é genuína. E quando a pessoa tenta atravessar essa ponte de fio dental e cai lá no fundo do abismo de novo, a ilusão é definitivamente estilhaçada em 1000 pedaços. E aí as defesas acabam. Acabam. O amortecedor da negação já era, a energia da raiva já se esgotou completamente e todas aquelas estratégias malandras da barganha falharam. O que sobra para a pessoa é ter que encarar o tamanho real e assustador da perda. E assim, desse jeito, que a tristeza pesada se instala. Essa fase da tristeza costuma assustar demais as pessoas, porque de fora e de dentro parece que é o fundo do poço absoluto. É a hora que a ficha cai de verdade e o peso da realidade simplesmente esmaga qualquer restinho de energia que a pessoa tinha. A sensação é de que todo o processo de recuperação deu errado e fracassou. Dá vontade de desistir de tudo. Dá, mas o texto traz uma perspectiva muito libertadora sobre isso, não traz? Se a gente voltar naquela figura do gestor profissional e compreensível que a gente mencionou antes, como é que ele encararia essa fase de tristeza profunda do funcionário? Esse gestor, com a experiência dele, entenderia na hora que a tristeza não é um erro de percurso, ela é o processamento real da perda acontecendo. Psicologicamente falando, vivenciar essa dor crua sem tentar tomar nada para mascarar ou fugir dela é o que realmente permite o encerramento daquele ciclo neural antigo. É a limpeza. Isso. É o exato momento em que o cérebro finalmente levanta a bandeira branca. Ele desiste de lutar contra a realidade dos fatos e começa de fato a chorar pelo que se foi. A tristeza profunda é pesada, incomoda, mas ela é só o trecho mais escuro de um túnel que leva direto para a luz. Ela não é um beco sem saída. A cura profunda só acontece se a pessoa tiver a coragem de sentar ali naquela escuridão por um tempo e deixar que ela cumpra o seu papel natural de limpeza emocional. Nossa, isso é forte.
E continuar caminhando por esse túnel escuro eventualmente nos leva até a quinta e última fase, que é apresentada no documento, que é a aceitação. O grande objetivo. E, curiosamente, a fonte termina esse trecho com uma admissão de extrema vulnerabilidade do autor, dizendo que aceitar a própria impotência, que no caso específico do texto era sobre o álcool, foi tipo uma das coisas mais difíceis que ele teve que fazer na vida inteira. E dá para entender perfeitamente o porquê. A transição psicológica de sair da tristeza e entrar na aceitação representa uma mudança de paradigma gigantesca. Existe um mal-entendido cultural muito forte, muito enraizado na nossa cabeça, de que aceitar uma situação difícil é o mesmo que desistir da vida ou se acomodar passivamente com o problema. De que aceitar é sinal de fraqueza, né? Exatamente. Mas a verdade, aceitar a impotência sobre um vício é uma rendição altamente estratégica e inteligente. Significa pura e simplesmente parar de gastar uma quantidade imensa de energia vital tentando provar para si mesmo e para os outros que se tem o controle sobre algo que é, pela própria natureza química e emocional, incontrolável. Ao aceitar que não há e nunca haverá controle ali, a pessoa para de lutar a guerra errada. E o mais legal é que, paradoxalmente, é nesse momento de rendição que ela recupera o verdadeiro poder de escolha sobre as atitudes e as ações dali para frente. Exatamente, fica muito mais claro. É como se... imagina alguém tentando navegar um barquinho de madeira contra a direção de um furacão categoria 5, usando só a força dos braços e muita força de vontade, só para provar para todo mundo que o barco é super forte. Isso é negação e a raiva trabalhando juntas. Uma luta perdida. E trazer essa aceitação da impotência para o nosso cotidiano, especialmente na vida super movimentada de um jovem adulto de hoje, exige decisões práticas muito tangíveis e muito realistas. Não é algo místico de meditar no topo da montanha, é puramente logística. E você poderia detalhar um pouco mais como essa logística da aceitação se manifestaria nas escolhas mais rotineiras e corriqueiras de quem está ouvindo a gente? Com certeza. Aceitar a impotência no dia a dia significa, basicamente, agir respeitando os próprios limites reais e não os limites que a gente gostaria de ter. Então, por exemplo, se a pessoa já sabe que não tem o menor controle sobre o uso de bebida ou qualquer outra substância, a verdadeira aceitação dita que a escolha logística mais inteligente é não ir naquela super festa na sexta-feira, onde o consumo daquilo vai ser o centro das atenções de todo mundo. Evitar o ambiente de risco. Isso, porque ir para a festa no meio de todo mundo bebendo e tentar resistir à pressão social, usando puramente a força de vontade bruta, não é aceitação. É só a velha negação vestindo uma máscara bonita de autoconfiança. A aceitação genuína mapeia as próprias fragilidades com honestidade e toma atitudes práticas para se proteger. É escolher um ambiente mais calmo, criar novos círculos de amigos ou planejar o final de semana inteirinho com atividades que não dependam de jeito nenhum de ativar aquele velho hábito. É um autocuidado muito ativo e pragmático. E é exatamente nessa transição das ideias para a prática diária que o documento que estamos analisando se torna uma ferramenta absurdamente útil. Ele não para só na teoria psicológica das fases do luto. O material oferece uma lista super concreta, com cerca de 13 conselhos, que juntos formam um verdadeiro kit de sobrevivência para ajudar a pessoa a navegar a rotina enquanto o cérebro ainda está lá todo machucado, se adaptando à perda. Um manual de instrução para a mente? Sim, e a linguagem que o autor adota nessas diretrizes é maravilhosa, é altamente encorajadora. Não tem aquele tom de punição ou sermão, sabe? É totalmente voltada para a reconstrução compassiva do indivíduo. E a primeira instrução da lista já dá o tom de tudo, ela é muito clara. Ela diz, sinta os sentimentos, não fuja deles. O que deve parecer muito assustador para alguém que passou anos ou talvez a vida inteira usando um vício ou uma distração exatamente para fugir e não sentir esses sentimentos todos. Com certeza. É a coisa mais difícil de fazer no começo. E por isso mesmo a segunda regra do texto já entra como um antídoto direto para esse medo de sentir. Ela diz, fale com alguém em quem confie. Super importante. Essa é uma instrução para quebrar ativamente aquele ciclo horroroso de isolamento que a dependência e a vergonha costumam criar em volta da pessoa.
E, aliás, o documento foca pesadamente na necessidade de buscar apoio comunitário. Ele instrui o leitor de forma muito clara a frequentar reuniões de grupos de apoio e manter contato frequente com pessoas que também estão em recuperação. Do ponto de vista clínico, qual você acha que é o papel neurológico e psicológico de não tentar fazer todo esse processo complicado sozinho no quarto? Olha, o papel do grupo de apoio é absolutamente central e inegociável. Neurologicamente falando, nós humanos somos animais muito sociais. E a gente vem equipado de fábrica com os famosos neurônios espelho. A gente precisa ver o nosso sofrimento escondido e a nossa esperança frágil refletido no rosto de outras pessoas para validar tudo aquilo. É o poder da identificação. Totalmente. Estar ali cercado por uma comunidade que compartilha exatamente do mesmo vocabulário estranho de recuperação e que entende a montanha-russa da jornada sem colocar nenhum tipo de julgamento moral em cima de você, é o que valida o luto. A vergonha floresce muito rápido no escuro do isolamento, mas ela morre um instante em que entra em contato com a empatia coletiva. Quando alguém senta lá no grupo e escuta uma história que é incrivelmente semelhante à sua, o cérebro automaticamente registra que existe segurança naquele ambiente. Ele entende que a recuperação é viável. A pessoa percebe que a carga não precisa e nem deve ser carregada apenas pelas costas dela. E falando em sustentar essa carga emocional tão pesada, o texto traz um foco muito interessante lá pelo meio, em coisas que, sei lá, à primeira vista parecem quase simples demais para um problema que é tão complexo e profundo. Você diz a parte dos hábitos? Isso. O conselho número 4 é super direto. Comer adequadamente, tentar dormir o suficiente e fazer exercícios físicos. Eu ouço isso e, na boa, a primeira reação que muita gente tem é: ah, mas isso é o que os médicos dizem para curar qualquer coisa, desde unha encravada até estresse no trabalho. Por que que algo tão básico é elevado à categoria de vital, especificamente no meio desse furacão de um luto de vício? Pois é, parece clichê de revista, né? Mas é vital simplesmente porque o luto emocional, na prática, é um evento físico extremamente exaustivo. Suga o corpo todo. Suga muito. Um cérebro que está de luto consome quantidades imensas de energia metabólica só para conseguir processar aquelas emoções intensas de tristeza e raiva e ainda tentar reestruturar do zero os caminhos neurais. Então, a privação crônica de sono e a má nutrição acabam elevando absurdamente os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse no corpo inteiro. E isso afeta as decisões. Total. Isso reduz de forma drástica a capacidade do nosso córtex pré-frontal de tomar boas decisões a longo prazo. Se a fundação física daquela casa estiver desmoronando, a estrutura emocional fina não vai se sustentar por muito tempo. O sono adequado, a comidinha boa e o exercício físico, que libera endorfinas naturais na corrente sanguínea, são, quimicamente falando, o cimento bruto que mantém a mente minimamente estável para a pessoa não ceder aos velhos impulsos nos momentos de maior fraqueza do dia. Cara, isso faz todo o sentido do mundo. É basicamente manter o nível de estresse físico mais baixo possível para dar conta de aguentar o estresse psicológico que já está nas alturas naturalmente. E isso também se liga perfeitamente aos outros alertas que o texto traz, né? Como evitar tomar decisões muito impulsivas nessa fase, tentar preencher aquele tempo livre assustador com novas atividades construtivas e até procurar algum tipo de ajuda espiritual se isso fizer sentido para o sistema de crenças da pessoa, claro. Com certeza. Tudo para manter a base firme. Agora, tem o conselho número 9 que me chamou a atenção e levanta uma questão no mínimo curiosa. Ele diz: quando ficar irritado, expresse essa raiva de maneiras saudáveis. Aí eu te pergunto, como exatamente a gente processa uma raiva que é tão visceral, profunda, que é fruto de um luto químico, de uma maneira que não seja destruindo o próprio quarto ou magoando alguém que a gente ama? Olha, expressar a raiva de forma saudável, nesse contexto, significa dar um jeito de externalizar aquele monte de hormônios do estresse, sem causar dano físico ou moral a si mesmo ou aos outros. É literalmente tirar aquela energia vulcânica e tóxica de dentro do seu corpo. Colocar pra fora sem quebrar nada importante. Isso. E isso pode ser feito canalizando essa energia agressiva para um esporte de alta intensidade. Tipo, ir fazer aulas de artes marciais para bater um saco de pancadas ou dar uma corrida forte até perder o fôlego.
Pode ser feito também por meio de exercícios intensos de respiração focada, ou usar a técnica da escrita terapêutica, onde você despeja todo o seu ódio num papel e depois rasga. Ou até mesmo, e isso é importante, expressando firmeza de forma verbal ao conseguir estabelecer limites claros numa relação com outra pessoa. A chave de ouro aqui não é tentar suprimir ou engolir a emoção de volta. Porque suprimir nos levaria direto de volta para o vício, né? Exatamente. O segredo é dar a essa raiva toda um conduíte seguro, um encanamento adequado por onde ela possa escoar naturalmente, ferver e se dissipar sem machucar ninguém. É quase como criar um para-raios emocional próprio. E para que todo esse processo complexo funcione e consiga criar raízes na mente da pessoa, seja lá com os grupos de apoio maravilhosos, os hábitos de sono regulados ou esse processamento maluco da raiva, o documento faz questão de reforçar duas regras que para mim são praticamente o coração que bate no centro da recuperação inteira. A regra 5 é: tenha paciência consigo mesmo. E logo ali na frente, a regra 11 bate na exata mesma tecla. Aceite que o processo leva tempo. E essa ênfase redobrada na palavra paciência não está ali à toa. Ela é crucial porque ela bate de frente, ela colide de forma muito violenta com toda a nossa cultura moderna da gratificação imediata. E também porque a dependência em si ensinou o cérebro do sujeito durante anos a obter um alívio poderoso e instantâneo em questão de segundos, no instalar de dedos. O botãozinho mágico. Isso. A recuperação, por outro lado, exige que a mente reaprenda na marra a encontrar um nível de equilíbrio operando num ritmo que é muito mais natural, muito mais lento. A neuroplasticidade, que é aquela capacidade incrível do cérebro de se reconectar e criar atalhos para novos hábitos saudáveis, ela não obedece à pressa do nosso ego. Leva tempo, não tem jeito. Leva bastante tempo, leva semanas, leva meses e requer uma repetição diária, consistente e muitas vezes entediante. Exigir de si mesmo que aquele luto profundo desapareça milagrosamente num cronograma acelerado que você inventou é exercer uma forma muito cruel de autossabotagem disfarçada de produtividade. E isso, na maioria esmagadora das vezes, é o que leva a pessoa a uma recaída. A paciência não é só uma virtude bonitinha. Ela é a única ferramenta real capaz de sustentar a pessoa durante o tempo que for necessário para a verdadeira cicatrização emocional acontecer lá no fundo. Perfeito. Então, tentando consolidar tudo que a gente destrinchou hoje aqui na nossa conversa. Decidir dar um basta num vício, numa compulsão, seja ela qual for, ou num ciclo de relacionamento tóxico, não é meramente uma prova de resistência de força de vontade que a gente resolve assistindo vídeo de pensamento positivo no YouTube. Longe disso. É iniciar de fato uma jornada de luto real. E vivenciar aquela negação toda, uma irritabilidade absurda e desproporcional, aquelas tentativas falhas e secretas de barganha, e até mesmo uma tristeza que te paralisa na cama. Nada disso significa que a sua recuperação está dando errado e que você fracassou. Significa, por mais paradoxal que pareça, que o seu cérebro está fazendo o trabalho pesado e sujo que é necessário para se desintoxicar. A cura sustentável não vem de vencer o vício numa batalha épica de espada e escudo. Ela vem de aceitar a total impotência diante dele e focar em redirecionar toda a sua energia vital para reconstruir a própria vida de um jeito novo. Com base em fundações reais. Exato. E esse alicerce se constrói todo dia com coisas muito pequenas e tangíveis. São as noites bem dormidas, a construção de uma rede de apoio confiável e sem julgamentos, e uma paciência inabalável consigo mesmo. E eu adoro que o conselho número 13 encerra o material do texto com uma simplicidade que é muito poderosa. Ele diz: acima de tudo, seja bom para consigo. A autocompaixão que a gente tanto falou aqui não é só um enfeite ou um bônus no processo de cura. Ela é o veículo principal de tudo isso. E com essa mensagem, a gente vai encerrando a nossa imersão profunda de hoje por aqui. É um ótimo resumo. Mas eu queria adicionar que toda essa estrutura que a gente conversou nos deixa com uma última reflexão muito importante para levar para casa. A gente passou todo esse tempo aqui dissecando como o processo de luto é dilacerante, é doloroso, é demorado. E como o cérebro humano passa por uma verdadeira guerra mundial lá dentro, apenas para conseguir abrir mão de um comportamento ou de algo que estava de fato arruinando a vida da pessoa. É um paradoxo e tanto. É. Então, pensa comigo.
Se a mente humana é perfeitamente capaz de criar laços emocionais tão formidáveis, de se agarrar com uma força tão imensa e com uma lealdade tão cega, até mesmo a coisas que são comprovadamente tóxicas e destrutivas para ela, o que nos impede de começar a mapear intencionalmente esse mecanismo a nosso favor? Como assim? O que de extraordinário se tornaria possível para nós se, com essa mesma paixão e intensidade toda, a gente conseguisse direcionar toda essa nossa profunda e instintiva capacidade de apego, mas direcionar tudo isso para as relações saudáveis, para propósitos grandiosos e para os hábitos diários que genuinamente nos elevam e nos fazem ser pessoas melhores. Fica aí a reflexão para quem está nos ouvindo.